também separa casais, quando tem muito dinheiro ou quando tem pouco, se não existe equilíbrio, isso é um problema sério nos casamentos. Então, nós vamos ter muitos pontos a serem discutidos ali, uns com os outros, né? A troca de experiência. Portanto, eu incentivo você, que ainda não fez sua inscrição, se você entender no coração sobre esse investimento, procura, por exemplo, a Samira, procura o Marcel e a Thalita, o Fernando e a Amanda, e pode me procurar também. Nós vamos tentar ver alguma forma para você ir. Se às vezes não tiver tudo, divide, a gente vai organizar de algum jeito, mas que você possa ter esse tempo em Deus lá, dia 27, 28, 29, aqui no Hotel Brasília Palace. Amém? Queria ter um pequeno tempo de oração aqui, para que a gente pudesse dar início a essa reflexão, tudo que Deus quer falar conosco, falar com vocês, falar comigo nessa manhã, para que Ele nos oriente e que o meu coração e o seu seja uma terra fértil nessa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso meio, seu Espírito Santo que está em nós, está conosco aqui, ó Deus, e eu quero te pedir agora por cada um que veio nesse lugar. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor fale no nosso coração, o Senhor ministre no nosso coração, tudo que o Senhor quer falar, e se possível, usa a minha vida, ó Deus, para que a gente, nesse momento aqui, possa ser boca de Deus para falar algo que vem do coração do Senhor, não da minha cabeça, do meu entendimento, mas daquilo que o Senhor quer comunicar para cada um de nós nessa manhã. Quero te louvar pela vida de cada um aqui, declarar que ninguém vai sair daqui como entrou, porque, ó Deus, é o seu Espírito Santo que age em nós, através de nós. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado. Nós vamos refletir numa história, aqui na Palavra de Deus, e eu já preguei sobre essa palavra, mas essa semana eu estava meditando sobre muitas coisas, e Deus me trouxe à luz esse texto, para a gente poder refletir aqui. Mas tudo dentro daquilo que a gente tem vivido, especialmente a minha vida, eu e minha esposa, essa semana, muitos desafios, muitos embates. A nossa vida, ela é feita de alegrias, ela é feita de momentos muito felizes, mas também de embates, de tristezas, de angústias. Mas nem isso vai nos afastar do amor de Deus, nem isso vai nos tirar daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Momentos bons, momentos ruins, fazem parte da nossa vida. E a gente não pode desprezar isso, né? Desculpa a palavra, mas quando a gente passa uma dificuldade muito grande, um desafio, um embate, e às vezes vem na nossa cabeça, desculpa a palavra, que Deus está querendo nos detonar, mas não é nada disso. Quando Deus permite algo na nossa vida, de momentos difíceis, desafios que talvez você pode pensar e olhar, agora eu não saio dessa. Aí Deus vai lá e dá o escape, dá o entendimento, dá a saída, mas é que isso é para que você saia lá na frente, mais fortalecido. Não é para te derrubar, não é para te arrebentar no meio, mas é para fazer com que você saia uma pessoa melhor de toda e qualquer situação. Para que amanhã, quando alguém chegar perto de você, você vai saber o que ela está passando, porque você já passou. Toda tribulação, dificuldade da nossa vida, vem sobre nós justamente para que Deus use a nossa vida a partir dali, para ensinar, para ajudar outras pessoas, amém? Então eu quero refletir nesse texto, e é uma história muito forte. Fala a história de um rei, logo depois que o Salomão, né? Davi, ele foi rei, depois passou o reinado para Salomão. Depois de Salomão, houveram muitos reis. E esses reis foram cada um para o reino do norte, outros para o reino do sul, mas o Josafá é um rei que veio logo depois de Salomão, e ele assumiu lá os reinos do sul. E diz a palavra de Deus, o texto que nós vamos ler aqui, para a gente também não demorar muito, que esse rei estava muito bem preparado. Exército, treinamento, que a gente vê hoje, né, muita capacitação, mas diz a palavra de Deus que esse rei recebeu uma notícia que estava chegando um exército inimigo gigante, para simplesmente exterminar com o reinado dele, acabar com tudo, levar cativo as pessoas, levar os despojos.
e era para exterminar com tudo. E aquele rei, naquele momento, diz a palavra de Deus, que ele teve medo, ele ficou angustiado, ele ficou aflito. E isso não é novidade, porque cada um de nós temos nossos momentos de medo. Tem hora que você não sabe para que lado que você vai, como é que você vai fazer, você não sabe como é que vai ser o próximo passo. E isso passa no coração de cada um de nós. Quero te falar que pode já ter passado no seu, pode estar passando agora, e se alguém aqui nunca sentiu angústia, dificuldade, eu tenho uma notícia para você, com certeza ainda vai sentir, viu? Porque é a lei natural da vida. Jesus em nenhum momento falou que ia ser fácil para mim e para você, mas ele falou que em todo o tempo estaria conosco. Então essa palavra aqui, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, e eu vou ler alguns versículos aqui rapidamente. 2 Crônicas, no capítulo 20. A partir do verso 1. Aí você vai acompanhando comigo aí, porque eu vou mudar alguns versículos, nós não vamos ler todos, né? Então diz assim, ó: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: rei, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: o Senhor Deus de nossos pais, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu o Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino do povo? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. E aí mais para frente, ele vem lá no versículo número 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que faremos. Porém, nossos olhos estão postos em ti. E mais na frente, no verso 15, ainda do capítulo 20, ele diz assim: e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E nesta batalha, verso 17, nesta batalha não tereis de pelejar, prostai-vos diante de Deus, ficai parados e vede a salvação que vem no Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, o grupo de louvor, sério. Os homens que adoravam a Deus se levantaram naquele momento. Momento de guerra, no meio de um exército, se levanta um grupo de louvor. Meu Deus, que estratégia é essa? E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coatitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com alta voz. E lá no versículo 22 eu encerro aqui, dizendo assim: e quando começaram a cantar, quando esses homens e mulheres de Deus começaram a louvar a Deus, a cantar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Sabe o que aconteceu? Foram desbaratados. Aqueles inimigos que vieram contra aquele exército
do rei Josafá foram desbaratados. Depois, se você quiser ler essa história, é fantástico, parece um filme de Spielberg. Porque quando o rei conclamou o jejum e botou aquele povo para orar e para louvar a Deus, a palavra de Deus diz que aqueles homens não tiveram que guerrear. Em alguns momentos da nossa vida, Deus fala para mim e para você, fica quieto. Muitas vezes nós atrapalhamos mais do que ajudamos. Na nossa ânsia de querer resolver os problemas da nossa casa, dos nossos filhos, da esposa, do trabalho, da escola, a gente mais atrapalha Deus do que ajuda. Nesse momento aqui da palavra de Deus, a palavra para aqueles homens, aquele exército foi, fica quieto, para agora, prostrai-vos diante de mim e vocês vão, o que é que eu vou fazer como Deus Todo-Poderoso? Então, naquele momento, eles foram desbaratados. Diz a palavra de Deus que foi tão incrível que aqueles homens começaram a orar, começaram a louvar a Deus, e eles olhavam aquele filme passando na mente e nos olhos deles, que uns contra os outros, os exércitos inimigos começaram a se debater uns contra os outros. E a palavra de Deus diz que eles se mataram uns aos outros, e aí eles foram desbaratados. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. Deus quer nos falar muito através disso aqui, porque falou comigo nessa semana, de alguns embates que eu e minha esposa tivemos, e que nós tivemos que reforçar na oração e louvar a Deus, apesar das circunstâncias. A gente não pode só ficar feliz e louvar a Deus quando está tudo bem, quando a conta está legal, os filhos estão com saúde, está tudo organizado, mas tem momentos de dificuldades, e é ali que você tem que orar a Deus, se colocar diante de Deus, buscar a estratégia correta. Muitas vezes nós não sabemos um palmo à frente do nosso nariz. A gente pensa que sabe. E aí, nesse momento, você tem que buscar de Deus para saber como é que você vai dar o próximo passo, para que lado que você vai ir. Se você vai subir, vai descer, vai ficar parado. Deus nos dá essa estratégia. E aí, tem algumas coisas muito importantes para a gente fazer, meditar nesse texto aqui, né? E se eu pudesse colocar um título nessa reflexão minha aqui, nessa manhã, era o que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Essa pergunta, essa questão, muitas vezes vem diante de nós e ela não marca a hora para chegar. Ela não te avisa. Ela vem numa adversidade, ela vem num telefonema que você recebe, ela vem numa notícia. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Então, diz aqui, nosso Deus, acaso não executará julgamento contra eles? Isso o rei orando. Pois não temos força contra esse grande exército que vem contra nós. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Olha, nessa manhã, talvez eu não saiba o que fazer, amanhã na segunda-feira. Mas eu não posso esquecer que os meus olhos têm que estar fitos, têm que estar conectados àquilo que é o meu propósito em Deus. Eu tenho que saber na minha vida de onde eu saí, aonde que eu estou agora e onde Deus quer me levar. Com todas as adversidades, eu não posso desviar a minha mente, o meu pensamento, eu tenho que estar conectado naquele que é o autor e o consumador da minha fé. E aí diz que o rei falou, nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Nessa manhã, os nossos olhos não podem sair daquele que é o nosso alvo, aquele para o qual nós caminhamos, aquele para o qual nós seguimos, para a nossa vocação, que é Cristo Jesus. Aqui está o segredo espiritual para quando não sabemos o que fazer. Tire os seus olhos dos problemas, né, das dificuldades, e coloque os seus olhos em Deus, porque Ele está sempre conosco. Segunda coisa, buscar a Deus de todo o coração. Então, o rei Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Outra coisa interessante, né? Muitas pessoas, às vezes, jogam alguns comentários sobre a vida uns dos outros. Não, você não é crente, você não pode ter medo. Não, o medo é inerente ao ser humano. O medo nos atormenta, o medo nos arrodeia. Né? Tem uma frase que fala que o passarinho fica voando em cima da nossa cabeça. Cabe a nós, cabe a mim, eu e você, não deixar ele pousar. Mas, com relação a ele sobrevoar, nós não podemos impedir.
mas ele não pode pousar na nossa cabeça. Então, o medo vem sobre nós. O medo nos abate. O medo nos aterroriza. O medo nos causa ansiedade. Né? Está dizendo, eu fui pesquisar e fala assim, ó, do ponto de vista fisiológico, o medo é uma resposta emocional, complexa e adaptativa, desencadeada pela percepção de uma ameaça ou um perigo, que prepara o corpo para a luta ou para a fuga. O medo te prepara para você enfrentar ou para você correr, para você vazar. Essa reação envolve uma série de processos fisiológicos e psicológicos, incluindo a liberação de hormônio, o estresse, a adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, seu coração começa a bater. Muitas vezes é perceptível. A pessoa está com medo, o coração parece que vai sair pela boca. A respiração, a tensão muscular, os nervos da gente, parece que a espinha aquilo vai apertando assim, Léo, e o medo vai nos esmagando, nos apressionando. Mas ao invés de agir no impulso, o rei, ele se colocou diante de Deus. Talvez quando o medo vem sobre a nossa vida, a receita é a gente se apegar a Deus de uma forma assim, consistente. Quantas vezes a gente corre para os homens quando vê um problema, quer saber a solução através de outras pessoas. A gente corre para o banco para fazer um empréstimo, para resolver o problema, pensando que vai resolver o problema, faz criar outro. Já passei por isso tantas vezes. Você vai buscar informação na internet, você vai buscar conselho com quem talvez não precisa, e o medo está te assolapando ali. Mas a solução está em Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai orar a Deus. A Samira gosta muito de dizer isso. Mas você não pode ficar ali o tempo todo. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora a Deus, e depois vamos sair para a luta. Depois vamos sair para a guerra. Depois vamos sair para os embates. Porque nessa descrição do medo, diz que você pode ser preparado para a luta, ou para correr, ou para fugir. Não é o nosso caso. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Segunda coisa, reconhecer a sua dependência de Deus. Isso não é fraqueza para ninguém. Você falar que não está em condições, você falar que não está aguentando mais, você falar que está difícil, isso não é vergonha. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E como é que a gente é fortalecido? Uns com os outros. Essa comunhão que o Léo falou aqui, é você se conectar com as pessoas e você ser fortalecido através dos relacionamentos em Cristo Jesus. Você dizer que não está conseguindo, que não está aguentando, é um sinal de sabedoria espiritual. É um sinal de que alguma coisa não está bem, mas que você pode buscar ajuda. Porque quando reconhecemos nossa limitação, nós abrimos espaço para o poder de Deus na nossa vida, para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Então, reconhecer a dependência de Deus não é vergonha para ninguém. Outra coisa que a gente pode extrair dessa passagem, dessa história, é a questão de ouvir. Parar para ouvir. Né? Rubem Alves diz que existem muitos cursos de oratória, mas eu nunca vi falar que tem um curso de escutatória, para a gente aprender a ficar em silêncio. Né? A palavra diz, tem uma frase que fala que as palavras são de prata, o silêncio é de ouro. Em Provérbios diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Muitas vezes é necessário na nossa vida fechar a nossa boca. A minha neta usa a expressão junto com a avó dela, assim, ó, aí tranca e joga a chave fora. Porque tem hora que a gente tem que ficar calado. Muitas vezes as nossas palavras atrapalham muito, a gente fala demais. Eu estou falando, não é vocês, não é eu. A gente tem que entender o momento de Deus na nossa vida. Tem hora que você tem que falar, você tem que ajudar, você tem que abençoar a pessoa. Mas existem momentos na nossa vida que você tem que ficar quieto, ouvir e perceber o que Deus está falando para você.
Todo mundo tem algo a dizer, mas poucos têm algo a escutar. Isso é importante. A gente tem que fazer essa autoanálise da nossa vida. Como é que está? Como é que está a nossa vida? Já que nós estamos falando demais, nós estamos errando muito. Então Deus nos ajuda, nos dá sabedoria para a gente arrefecer um pouco mais. Né? Tem uma passagem na palavra de Deus que diz que o Elias, um homem que fez grandes coisas, e o Elias fez chover, o Elias fez parar de chover, o Elias meteu fogo no altar, o Elias matou os profetas de Baal, fez grandes arruaças na época dele, dirigido por Deus, está certo. Mas em alguns momentos aquele homem foi tomado de medo. Quando uma mulher lá do inimigo, a mulher falou assim: esse rapaz, ele vai morrer, eu vou matar ele. Ele recebeu, ele lutou com grandes exércitos. Quando uma mulher mandou um recado para ele, nem chegou perto dele, mandou um recado que ele ia morrer. Esse homem, desculpa a palavra, desmontou. Ele não valeu mais nada. Ele pediu para morrer, ele entrou em depressão, ele fugiu dos problemas, ele foi para uma caverna. Foi lá para dentro de uma caverna. E aí, sabe o que diz a palavra de Deus? Que Deus estava com Elias. E aí, diz que a palavra fala que Deus não perguntou assim, chegou na caverna e falou: Elias, o que você está fazendo aí? Não, Deus foi lá presente, Deus está presente conosco. Foi lá e falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Porque Deus estava com ele. E aí diz a palavra de Deus que quando Deus comunicou para Elias, aí o Elias, como a maioria de nós, ele achou que Deus ia falar com ele no meio de uma ventania grande, um terremoto, ia abalar tudo, nos raios, no trovão, no vento. Sabe o que aconteceu? Quando Deus falou isso: Elias, o que você está fazendo aqui? Sai dessa caverna, sai desse lugar de angústia, de depressão, de doença, e vai fazer aquilo que eu vou te orientar. E aí, para surpresa de Elias, Deus não falou com ele lá fora, quando ele saiu, não falou com ele através de um trovão, através do vento, de um raio. A palavra de Deus diz que Deus se manifestou para o Elias através de uma brisa suave. Deus fala em alguns momentos com a gente, comigo, com você, através de uma brisa suave. Ele vai revelar coisas para nós no silêncio, sabe? Às vezes, eu estava meditando essa semana e tem lá uma expressão que fala assim, ó: você se aquietar para você ouvir a direção de Deus no silêncio de Deus. Isso é maravilhoso, né? Lá em casa a gente fica assim, porque às vezes você está no telefone, está trabalhando e vê alguma coisa, aí você já se distrai, entra no WhatsApp ali, entra numa coisa. Então, e a gente perde aquele costume de às vezes entrar no seu quarto, orar, ter um tempo ali, só você e Deus, ouvir o que Deus... Às vezes você não precisa falar nada. Tem pessoas que já falaram: pastor, mas eu vou entrar lá no quarto, eu vou fazer o quê? Eu não sei orar. Então você entra, fica quietinho, começa a meditar em Deus, Deus de misericórdia, de graça. Eu estou aqui na sua presença, eu não sei orar, mas fala comigo, orienta a minha vida, usa o que o Senhor quiser na minha vida, para me dirigir, para me orientar, porque às vezes, quando você sai dali, Deus vai e usa uma pessoa para te dar uma palavra, usa às vezes um recado, um telefonema, conforme eu falei, mas nós temos que estar na dispensação daquilo que é a orientação de Deus para a nossa vida. Eu tenho muitas coisas para compartilhar nessa manhã, mas eu não vou estender. O tempo já está avançando. E aí diz o seguinte, mais uma coisa. Tem hora que Deus te manda lutar, mas também tem hora que Ele manda você ficar quietinho, confiar e ver o milagre de Deus na sua vida. Às vezes parece fácil falar isso, né? No meio de uma tempestade terrível, você falar para uma pessoa para ficar quieta e buscar Deus, isso é totalmente antagônico. Mas é o que Deus nos afirma. Ele age através da calmaria, do silêncio. Então, que Deus nos faça meditar sobre isso. Outra coisa que nós podemos aprender
esse trecho, né, desse episódio na palavra de Deus sobre a vida do rei Josafá. Creia, avance e veja o milagre. Aí, lá no verso 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A fé é o que nos sustenta nos dias maus. Quem crê, avança. Quem crê, vê o impossível se tornar possível. Lá no Salmo 37:5, diz assim, olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, por exemplo, é a mesma coisa, eu estou com um determinado problema. Suponhamos que a Bíblia, nesse momento aqui, são minhas angústias, minhas dificuldades, aquilo que eu estou passando agora. E aí, a palavra de Deus me orienta a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Entregar os nossos problemas para Deus. E então a gente vai lá e a gente entrega. A gente entregou os nossos problemas para Deus. Agora eu vou viver de acordo com aquilo que eu entreguei. Só que eu fico por aqui, eu não aquieto para me ouvir quais são as orientações que Deus está me dando, porque eu entreguei nas mãos dele. Mas eu agora, eu estou inquieto, eu estou mais angustiado do que antes. E aí eu não aguento, aí eu vou lá e fico olhando. Será que Deus está cuidando? Eu entreguei nas mãos dele, mas ele não está me falando nada. Ele não está me revelando nada. Aí a gente vai lá e pega de volta. A gente não tem a paciência de esperar o que Deus quer fazer com a vida de cada um de nós. A palavra de Deus foi muito clara na vida daquele rei. A orientação, fica quieto, prostrai-vos diante de mim e vede o livramento que eu vou fazer. Isso quem fala que eu vou fazer é o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele quem nos justifica. Ele que pode pegar os seus problemas e que se você não quiser ficar lá tomando, Ele vai resolver, Ele vai nos orientar, vai ter dificuldade, vai ter embates, mas nós vamos estar firmes. Eu sempre falo para as pessoas, os problemas vêm sobre a nossa vida, nós temos duas opções. Ou você encara esses problemas, vai para cima dele, com a orientação de Deus, com garra, com determinação, e aquele problema vai sumir. Você vai ficar ali até resolver, porque Deus está te orientando. Ou você tem a segunda opção, o problema vem e você corre dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai vir muito maior, ele vai vir muito mais gigante. A própria palavra diz que quando você está numa casa que tem um espírito, e aquele espírito é expulso dali, se você não encher aquilo com a glória de Deus, com oração, com palavra, a palavra de Deus fala que aquilo volta 7 vezes mais forte. Então é isso. O que a gente fala tem que estar baseado, fundamentado, arraigado na palavra de Deus. E a Bíblia nos dá essas orientações. A Bíblia nos ensina dessa forma. Então, é entregar os nossos problemas para Deus e não buscar para trás. E aí, eu estava meditando, e eu já vou agora caminhar mesmo para o final, mas eu queria falar mais 2 coisas, né? Eu fiz 60 anos agora, e às vezes muita gente que fala, não, o pastor vai contar as histórias dele, mas eu acho que algo que eu vivi, que eu acho que é interessante, porque foi muito forte para a minha vida, e até hoje Deus tem falado comigo. E falou, né, nessa semana também. Quando eu tinha 35 anos, eu mexia com vendas. E então, a gente morava lá em Uberlândia, e eu vinha para Brasília para vender. Eu acho que eu já, não sei se eu contei essa história. Se eu não contei, quem não ouviu vai ouvir, e quem já ouviu vai ouvir de novo. E aí, um cliente, eu vendia roupa, eu vendia uniforme para as empresas. E aí eu fui num cliente, Ramos, o cliente marcou para me atender 1h30 da tarde. Normalmente, quando eu ia vender, eu saía com um dinheirinho no bolso, porque eles davam uma entradinha, aí eu dividia o resto em 3 ou 4 vezes. Quem mexe com venda aqui sabe como é que era. Pegava um chequezinho, pegava alguma coisa, né? Naquela época ainda aceitava cheque, né? E aí, eu falei, eu vou lá, ele me atende. Isso, para quem mora aqui em Taguatinga, conhece aqui a região, é lá perto da Coca-Cola. Tinha um atacadista lá, e eu fui lá para vender para eles. Era 1h30 da tarde, ele me marcou para me atender. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, sei que ele foi esticando. E quando eu saí dali, estava um sol muito quente. Um sol daqueles que você olha no asfalto assim, o asfalto parece que está mexendo, Léo.
de tão quente, saía até fumacinha do asfalto. Só que, para minha surpresa, naquele momento que ele marcou para mim ir lá, Fred, ele não comprou. Ele me deu uma empurrada com a barriga, sabe como? Ele te deixou lá no toco, te esperando, e depois falou que não ia comprar naquele dia. Conclusão, eu saí de lá sem a entradinha que eu estava pensando. E sabe o que aconteceu? Na minha cabeça, eu falei assim, eu vou lá, porque essa entrada eu já almoço e pago a passagem, que eu estava de a pé. E aí o que aconteceu? Não tive nem o do almoço, nem o da passagem. E aí eu saí andando. Minha mãe morava a 4,5 km dali. 4,5 km, você vai caminhar no parque ali, Mônica, você sabe a medida que é. Não é muita coisa, dependendo das circunstâncias. Se você tiver com tênis, tiver com uma roupa apropriada, você anda rápido. Mas 4,5 km, 2h30 da tarde, com fome, sem dinheiro de passagem, será que é um passeio legal? Foi o que eu fiz. Falei, agora, eu não tenho dinheiro nem da passagem, nem do almoço, eu vou lá para minha mãe. E fui, andando de a pé. Só que eu fui assim, muito triste. Eu falei, puxa vida, rapaz, eu fiquei ali, o cara, né, e aparentemente ia comprar, eu estava contando com o iambu na capanga. Mas não aconteceu. E aí eu fui andando de cabeça baixa. Quando eu começo a andar alguns metros, eu escuto, ploc, 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 vinha uma carroça. E quando aquela carroça, eu olhei a carroça, ei, me dá uma carona aí. O carroceiro puxou aquela rédea, normalmente eles andam com um chicote aqui atrás, já viu? Ele puxou aquilo ali, parou, o cavalo quase derrapou assim, e eu subi naquela carroça. Subi na carroça, porque o momento que eu estava vivendo era de muita angústia. Eu tinha muitos argumentos para me reclamar, para me achar ruim. Falei, meu Deus, eu subi naquela carroça. Aí eu estou andando aqui na carroça, e o carroceiro no outro banquinho. Sabe, lembra? Tem 2 banquinhos. Imagina a carroça aí na sua cabeça. Eu devia ter trago uma imagem aqui para uma carroça, eu do lado aqui, e a carroça balançando, e ele do lado. Só que eu estava muito triste, para não dizer nervoso, angustiado. Só que quando eu olhei para aquele carroceiro, eu vi uma imagem de um homem assim, sóbrio. Um cara, ele estava feliz. Ele estava contente, que a palavra de Deus fala que quando você está contente, você está completo em Deus. Eu olhei para aquele homem, eu vi essa figura. E aquilo foi me dando uma vergonha tão grande. Porque eu vi aquele cara, ele estava feliz. Não sei qual que era a realidade dele. Ele podia estar usando aquela carroça, não sei, porque ele podia estar fazendo frete, ele podia estar catando papel, ele podia estar comprando latinhas. Naquele momento eu não sabia qual era o ofício dele. Mas eu vi um homem pleno ali. Sabe, eu vi um cara assim, e ele olhava para mim, não sei se ele olhava para mim assim, com aquele rosto bonito mesmo, assim. O cara estava bem. E eu ali angustiado e triste, e com vontade de murmurar. Só que aquilo foi como uma pancada em mim tão forte, que Deus falou no meu coração. Falou, rapaz, pelo amor de Deus, qual que é a sua? O que é que você está achando que você é? Porque a gente quer muito mais do que a gente pensa que a gente merece. Sabe, o nosso coração nunca se enche, né? Você quer mais, né? Se você adquire um negócio, você quer outro. Se você faz uma coisa, você quer outra. E Deus começou a falar comigo naquele momento ali, de uma maneira tão profunda. E eu fiquei tão constrangido. Mas foram muitas lições que eu tive naquela carroça e que me permeiam, me acompanham até hoje. Não é para me oprimir, mas é para que eu possa lembrar do benefício de Deus. Naquele episódio que eu passei ali. E aí eu fui andando. E aí quando foi chegando perto da casa da minha mãe, porque era ali, minha mãe mora perto do Hospital Santa Marta, ali morava, né? E virava uma esquininha, sempre minha mãe ficava na janela, olhando ali a rua, olhando quem passa e quem chega. Quando foi chegando alguns metros ali perto da casa onde minha mãe morava, eu falei para o carroceiro, falei, rapaz, muito obrigado, você pode parar aqui, eu vou descer aqui. Aí ele parou, mas eu pedi para ele parar ali, porque eu não queria que a minha mãe me visse descendo da carroça. Orgulho, vaidade também. Mas para minha mãe, aquela velhinha, ela não ia entender o que estava passando. O filho dela, já casado, trabalhador, descendo da carroça, eu ia explicar para ela como. Então eu preferi eliminar essa cena,
Talvez foi por vaidade e presunção, mas eu pensei no coração da minha mãezinha também. E aí eu cheguei lá e ela fez um arrozinho para mim, fritou ovo, chuchuzinho. Eu lembro disso, né? E Deus falou muito comigo nesse episódio, porque é o seguinte, meus irmãos, a lição não é onde você está, é aonde você quer chegar. Eu entendi que aquela carroça ali para mim é um motivo de passagem. Deus me fez ir ali, porque Ele quis comunicar algo no meu coração. Deus não me colocou naquela carroça naquele momento, não foi para me detonar, é para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando, e eu falar dessa história para outras pessoas. Eu não sei, talvez você está numa carroça hoje, e você está achando ruim, mas Deus quer falar no seu coração. Ele quer transmitir algo profundo. Ele quer fazer algo da sua vida, não é para te detonar, é para te levar para frente, em lugares melhores, não lugares físicos, mas lugares de estar ao lado de pessoas, para você estar compartilhando algo que aconteceu na sua vida, que você pensou, ou você está pensando, que é para te arrebentar no meio, e não é. Deus, Ele corrige aquele quem ama. Deus só não mexe com aquele que é filho bastardo, mas Deus ama a sua vida, Ele quer te corrigir, Ele permite algumas coisas na sua vida, para que você saia lá na frente, contando a história. Nós vimos aqui a história do Josafá, eu falei a história do Elias, mas sabe o que ele quer fazer agora? Ele quer escrever a história do Leandro, ele quer escrever a história do Samuel, ele quer escrever a história da minha irmã Patrícia, da minha cunhada Mágida, de qualquer um de nós, de todos nós aqui. É muito bom a gente se inspirar na palavra de Deus, mas é melhor Deus agir na sua vida para gerar em você um testemunho, para que você seja bênção na vida dos outros. O objetivo do Evangelho na nossa vida é construir Cristo em nós. É para que você seja cada vez melhor em todo o tempo. Para que você tenha essa consciência de que Cristo está sendo construído em você. Mas não é só para você, é para você ser bênção na vida das pessoas. Olhar para os lados, sabe? Levantar os seus olhos, não ficar só os olhos no seu umbigo. Então, quando eu conto essa história, eu entendo muitas lições. O crescimento, a determinação, né? A palavra de Deus diz lá em Salmo 40, 1, diz assim, olha, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. O Senhor se inclinou para mim, e Ele me ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Isso é a palavra de Deus falando para mim e para você nessa manhã. Não se abata com o tipo de problema que você viveu e que talvez te transtorne até hoje, que você está vivendo, e talvez você vai viver. Mas Ele nos tira da lama e nos coloca os nossos pés sobre a rocha. Então, Deus usa a situação assim para firmar os nossos pés, para nos levantar e nos conduzir a lugares que vão ser usados para testemunhar do amor e do poder dele. E agora, encerrando, a última ilustração que eu quero usar aqui é exatamente quando Josafá coloca-se a orar diante de Deus com o seu exército, e Deus então vai e dá o escape. Nos Estados Unidos, os escravos, eles eram massacrados, eram maltratados, mas aqueles homens e mulheres que eram escravizados, eles tinham a fé em Cristo Jesus. Fala a história que eles vieram, muitos da Inglaterra, vieram da África, né, porque foi esse comércio, e a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, aqueles que são fracos é os que são fortes. E aí, esses escravos enfrentavam suas angústias e suas dores de escravidão, sabe como? Eles se abraçavam assim uns aos outros, e eles ficavam olhando naquela direção, e eles ficavam enxergando uma cidade, a cidade santa, só que eles não viam com os olhos deles, mas eles enxergavam pela fé, e aquilo ia gerando paz e alegria no coração daqueles escravos, apesar das circunstâncias.
que eles estavam vivendo. E eles ficavam ali abraçados, e eles avistavam a cidade santa. E uma das músicas que fala que eles entoavam, mesmo diante de açoites, César, pode vir aqui, por favor? Uma das músicas que eles entoavam, e aquilo ali, o louvor, ia fazendo parte do coração e da vida deles, apesar das circunstâncias em que eles estavam vivendo, e eles começavam a louvar a Deus. Eles não tinham instrumentos, não tinham um grupo de louvor tão maravilhoso como esse aqui, eles também não podiam abrir a boca para cantar livremente, mas eles começavam a expressar com murmúrios algumas músicas cristãs que falavam do poder de Deus na vida dele. E pelo Espírito de Deus eles enxergavam a cidade celestial onde eles iam viver, apesar de qualquer coisa que eles pudessem passar por ali. E diz a palavra de Deus que eles cantavam. E lá no livro de Romanos 8:37, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eles cantavam músicas que falavam da palavra de Deus. E uma das músicas que eles cantavam era a maravilhosa graça, Amazing Grace. Eu queria que você, por favor, fechasse seus olhos e começasse mesmo a orar a Deus, no sentido de que talvez é o momento na nossa vida agora da gente se aquietar, da gente parar um pouco e colocar o nosso pensamento e o nosso coração diante de Deus agora, para que Ele fale mesmo no nosso coração, para que Ele nos encha das palavras de Jesus, para que Ele nos encha das palavras da boca de Deus, para que o nosso coração fique cheio daquilo que são as promessas, são as verdades de Deus na nossa vida. Que o Senhor nessa manhã fale profundamente no nosso coração. Essa música fala que eu era cego e Ele abriu os meus olhos. E fala das promessas de Deus na nossa vida. Então, nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar a Deus. Mas eu queria deixar de que, quando a gente não sabe o que fazer quando não se sabe o que fazer. Louve a Deus. Ore ao nosso Deus. Tem uma passagem da palavra de Deus que fala: Paulo e Silas estavam presos injustamente, sendo açoitados, sendo maltratados, passando fome. Quando foi dando perto de meia-noite, sabe o que aconteceu com aqueles homens? Eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a cantar dentro da prisão. Eles começaram a colocar para fora aquilo que estava no coração deles, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eles começaram a louvar a Deus, e a palavra de Deus diz que os agrilhões da prisão, os portões se romperam, e arrebentou com tudo na prisão, abalou um terremoto, o louvor daqueles homens abalou. Sabe o que aconteceu? O carcereiro ficou apavorado, porque ele falou: agora esses homens vão fugir, e eu vou morrer, porque
a autoridade vai mandar me matar, porque eu deixei fugir os encarcerados. Mas aí diz a palavra de Deus, a experiência foi tão forte, que aquele carcereiro começou a ficar apavorado. E daqui a pouco, sai o Paulo e o Silas falam: por que você está apavorado? Nós estamos aqui, nós não vamos fugir não. Nós estamos aqui, nosso negócio é muito maior do que essa prisão. E diz a palavra de Deus que aquele carcereiro se converteu ao Evangelho de Jesus. Porque ele falou assim, vai haver salvação nesse lugar. Então Deus quer usar toda e qualquer situação da nossa vida para produzir fruto. Talvez num momento de maior angústia na sua vida, você vai ser usado para converter as pessoas, para trazer as pessoas a Jesus. Não estou falando trazer na igreja, mas mudar o coração, né? E às vezes, tudo que eu estou falando aqui, amanhã de manhã, você vai levantar e vai estar tudo lá de novo. Os desafios, os boletos, as cobranças, ligações, o relacionamento com a mulher e com o marido que não está lá, essas coisas, as brigas lá no trabalho, ganhando pouco. Sabe o que vai acontecer? Pode estar tudo desse jeito, mas quando você levantar amanhã da sua cama, mudou tudo. Sabe por quê? Porque mudou na sua cabeça e no seu coração. Aquilo que Deus quer infundir na sua vida, aquilo que Ele quer derramar nessa manhã, que não vai durar nessa manhã, é para a eternidade, se você cumprir os princípios e os valores da palavra de Deus. É muito forte o que Deus está falando no nosso coração. É algo que não é brincadeira, é para mudar a nossa vida de uma vez por todas. Não interessa se você tem muito, se você tem pouco, se você está numa carroça, cuidando da sua família, está andando num carrão. O importante é a cabeça e o coração em Cristo Jesus. Isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Louvor e adoração. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Louve a Deus, louve a Deus. Cante ao Senhor. Se você não sabe cantar igual o Célio falou, geme, faz alguma coisa, canta desafinado, mas louve ao Senhor. O louvor abre portas, quebra barreiras, em nome de Jesus. Amém? Eu queria saber quem aqui quer que a gente olhe aqui, entre irmãos, as dificuldades, as angústias, os anseios, né? Algo que está sendo, você está entendendo, está sendo maior do que você. Se você quiser, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Os irmãos vão estar juntos aqui abraçando. A gente tem um momento de oração para que Deus dê as ferramentas corretas na nossa vida, para a gente seguir adiante, para a gente não recuar, para a gente chegar diante de um problema e não sair correndo. Se o problema vier diante de mim, eu vou para cima dele, para que ele acabe, ele seja exterminado, em nome de Jesus. Esse é o nosso desafio. Quando eu estou falando isso, eu estou pregando para mim, eu estou buscando a orientação de Deus, para amanhã, segunda-feira, a gente sair como leão, para destruir os problemas que porventura vêm sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria chamar aqui os diáconos, chamar os líderes da nossa comunidade, todos vocês, venham aqui. E se você está aí na sua cadeira, entende que está mais ou menos sob controle, que você acha, mas vem aqui também, para abraçar esses irmãos. Talvez você não vai nem orar, mas você vai estar do lado ali. O seu abraço vai falar tudo. O poder de um abraço, né? Estava meditando uma música essa semana também. Como que é o poder de um abraço? Você traz a pessoa para dentro de você, fisicamente, abraçando, trabalhando na vida dela, deixando que Deus flua. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos clamar. Você que está aí atrás, levante suas mãos também, ore, interceda por esses irmãos aqui. É gente da nossa família. Sabe quando você está em casa, seu irmão, seu pai ou sua mãe está passando mal, ou está meio desanimado, que você fica triste por eles, ou que você quer orar por ele para que ele saia, ou você corre para arrumar um remédio? Assuma essa posição agora, orando pelos nossos irmãos aqui, para que a gente possa ter esse momento aqui. Isso aqui é uma guerra, mas essa guerra, de acordo com a palavra de Deus, nós já sabemos quem vence. Nós não estamos aqui como quem dá tiro no escuro. Nós estamos aqui sabendo que aquele que nos resgatou do império das trevas está nos levando, já nos levou para o reino do Filho do seu amor, em nome de Jesus.
Continue louvando, adorando a Deus. E vamos orar aqui pelos nossos irmãos. Eu quero interceder por cada um. Que o Senhor nessa manhã fale mesmo, profundamente no nosso coração. Para que Ele comunique a nós tudo o que Ele quer. Aleluia. Senhor Deus de misericórdia, de graça, nessa manhã, meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Deus. Queremos aquietar o nosso coração. Queremos, ó Deus, estar diante do Senhor agora para ouvir a sua voz. Ó Deus, a gente fala muito, a gente conversa muito, ó Deus, a gente grita muito, mas nessa manhã o Senhor está nos orientando aqui, ó Deus, a aquietarmos diante do Senhor, a nos prostrarmos diante da sua gloriosa presença. Meu Deus e meu Pai, toma, ó Deus, a vida, toma o coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Ó Deus, muitos deles estão vivendo momentos de angústias, muitos deles estão sendo oprimidos, ó Deus, pelas circunstâncias dessa vida. Muitos de nós, ó Deus, estamos aqui tristes. Muitos de nós, ó Deus, não estamos dormindo de noite. Ó Deus, muitos de nós estamos levantando de madrugada e não conseguem dormir, ó Deus. Mas nessa manhã o Senhor está nos orientando, ó Deus, a aquietar diante do Senhor, a ouvir a Tua voz no silêncio, na brisa suave, meu Pai, pelo poder de Cristo Jesus. Derrama sobre a vida dos meus irmãos aqui uma porção redobrada, sacudida e transbordante do Teu Espírito Santo, para que todos nós aqui sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos alimente, o Senhor nos sustente, o Senhor nos fortaleça, ó Deus, para podermos guerrear, ó Deus, uma luta, uma guerra, que o Senhor já nos garantiu a vitória. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o tamanho dos nossos problemas, mas nós estamos firmados no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos esconde no seu pavilhão, no dia mau. O Senhor é quem nos guarda, ó Deus, à sombra das Tuas asas, nós estaremos seguros. É no lugar de adoração ao Senhor que nós vamos, ó Deus, ter paz em Cristo Jesus. Pelo poder de Cristo Jesus, eu quero orar agora por aqueles que estão enfrentando enfermidades, ó Deus, físicas. Aqueles que estão enfrentando enfermidades espirituais, psicológicas, ó Deus, mentais, que o Senhor, ó Deus, derrame do Seu Espírito Santo que sara, que cura. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, que é o Deus do impossível. Para o Senhor não há nada impossível, Deus. Nós clamamos a cura sobre a vida dos nossos irmãos nessa manhã, em nome de Jesus, ó Deus. Aqueles que estão com seus relacionamentos fragilizados, ó Deus, entre pais e filhos, os filhos não estão honrando os pais, ó Deus, que os pais tenham sabedoria, para que também não levem os seus filhos à ira, que sejam sábios o suficiente para serem homens e mulheres maduros, ó Deus, para dirigirem a vida dos seus filhos.
Oramos pelos casais da nossa comunidade, para que o inimigo não tenha poder sobre cada um de nós, para que quando a gente falar uma coisa com a nossa esposa, ela entenda o que nós queremos falar, mas que não haja, ó Deus, entroncamento de comunicação, para que um não ache ruim, o outro não ache ruim, mas que o Seu Espírito seja sobre nós, trazendo paz, alegria, ó Deus, renovando, reacendendo o cuidado dos maridos sobre as suas esposas, o carinho, a palavra branda, ó Deus, em nome de Jesus, um copo d'água servido, sabe, em nome de Jesus, quero pedir, ó Deus, que o Senhor derrame sobre a vida de todas as nossas mulheres aqui, a sabedoria mesmo, daquela mulher virtuosa dentro de casa, que sabe conduzir ali as questões, aquela mulher que é colocada por Deus no seio da sua família, para ser bênção, para abrir a boca para abençoar, para ser a solução, ali, ó Deus, com os filhos, com o marido, com quem quer que seja, que o Senhor nos guarde, nos dê sabedoria nesse sentido, pelo poder de Cristo Jesus, aqueles que estão com dificuldade no trabalho, aqueles que talvez amanhã não tem para onde ir, mas nós te pedimos a sua graça, a sua misericórdia, que eles possam ser revestidos do teu poder e da tua misericórdia, que a mente deles e o coração possam ser cheios da presença de Jesus, nesses momentos de angústia e dificuldade. Nós oramos ao Senhor, nós louvamos o teu nome, e queremos te agradecer por mais esse privilégio que o Senhor nos deu, de ouvir, de refletir, de receber a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, a graça maravilhosa de Jesus, que nos constrange em todo o tempo, e que a comunhão do Espírito Santo, o elo de ligação, que nos une uns aos outros na tua presença, que o Espírito Santo seja com cada um de nós, nesse dia.